o profissional antifrágil. Mas para a gente começar, né, eu queria que vocês contassem aqui, escrevessem aqui no chat, à medida que eu for perguntando para vocês, né, para a gente fazer um quebra-gelo aqui, alguns... pode passar, por favor, Camila, o slide, por gentileza. Deixa eu só... Vocês já me apresentaram, então eu queria aproveitar esse tempinho aqui para a gente trocar essas ideias, tá bom? Falar um pouquinho, eu sou uma gerente executiva da NTT Data e trabalho na NTT Data vai fazer 4 anos, né, dentro da área de agilidade. Mas hoje eu quis trazer um tema, né, voltado justamente para o soft skill, para a gente falar sobre adaptabilidade, né, porque não tem como eu falar de antifragilidade sem falar de adaptabilidade. E é esse o foco que eu quero dar aqui nesse bate-papo de hoje, tá bom? E aí, a seguir, né, que vai aqui meu esquenta aqui para vocês, para a gente contextualizar o que é um antifrágil, para deixar todo mundo na mesma página, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, e se vocês puderem colocar aqui no chat, tá, digitar aqui, eu quero que vocês me respondam exatamente o antônimo de algumas palavras, tá bom? Então, por exemplo, né, o antônimo de quente. O que é um antônimo de quente? Né? Exatamente o oposto. Deixa eu só procurar aqui, vocês. Camila? Então, o antônimo de quente é... Você pode me ajudar com a leitura aqui, do que vai aparecendo no chat, por favor? Posso. Por favor. Antônimo de quente, o que aparece aí para você? O pessoal está escrevendo? Eles estão dizendo que é frio. Muito bem, perfeito. Grande. Estão colocando aqui como pequeno. Muito bem, olha só. Positivo. Vamos ver aqui se a galera coloca negativo. Líquido. Sólido. E frágil. Forte. Frágil, forte. Resistente. Resistente, gostei muito. O que mais? O que mais? Mais alguém? Paramos nessas aí. Forte, então, resistente, adaptativo. A Raquel colocou aqui, adaptativo. Muito bem, muito bem. Então, por que eu trouxe essas palavrinhas aqui? Para a gente contextualizar aqui o que é o antifrágil. Pode passar, Camila, por favor. O antifrágil é um termo que ele não existe na nossa língua portuguesa, tá? Ele foi criado por este carinha aqui, este autor chamado Nassim Nicholas Taleb, né? Então, ele escreveu antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Então, se a gente for levar aqui ao pé da letra, né, o antônimo de frágil é algo robusto, resistente, né? É algo que ele não se rompe fácil, né? Ele não se quebra facilmente, é algo duro. E aí o autor aqui, eu vou ter a licença poética, tá, gente, aqui de falar com as minhas próprias palavras, é como se ele tivesse pensado o seguinte, bom, o antifrágil não é algo resistente, antifrágil não, o oposto de frágil não é algo resistente, duro. Eu quero criar algo que as pessoas entendam que vai melhorar diante de uma situação caótica. Então, ele criou esse conceito para exemplificar, né, algo ou pessoas, enfim, que não só passam por uma situação, mas que elas melhoram. Elas nunca voltam ao que era antes, né? Por exemplo, quando a gente fala muito de resiliência, né, é algo que a gente cita até o exemplo do bambu, que ele volta ao que era antes, né? Ele não quebra, né? Então, a gente já usou muito, já ouviu muito isso em palestras sobre ser resiliente, né? Eu consegui voltar ao meu, né, estado anterior. Só que para Taleb, ele diz o seguinte, a gente nunca volta ao que era antes quando a gente é exposto em uma situação assim de incerteza, uma situação caótica, uma situação imprevisível. A gente se fortalece, tá? Então, esse é o conceito aí do antifrágil, criado por Taleb. Então, aí a seguir, vamos lá.
Aqui eu deixei, vou deixar aqui depois disponível para vocês, algumas das obras dele, né, que tratam sempre de incertezas e eventos imprevisíveis, assim. Pode passar. Pode seguir, Camila, por favor. Então, o antifrágil é exatamente o oposto de frágil. É algo que melhora quando está diante de uma situação inesperada ou caótica, ok? E aí, pode passar. Aí a gente entra, né, na questão de o que seria esse caos, né? O que seria ser fortalecido. Então, ele cita também um exemplo da Hidra, né? Alguém já viu esse monstro aí que era muito citado na Grécia, né? Que tinha várias cabeças. Qual que é a sacada aqui da Hidra? Quando ela era cortada, uma dessas cabeças era cortada, nascia outra ou mais de uma no mesmo lugar. Então, ela se tornava mais forte, tá? Então, esse é um exemplo que ele cita aí de força nesse livro de como se beneficiar com o caos, tá bom? Pode passar. Aqui, gente, é para a gente fazer uma introdução, tá, do que é o conceito, né? É melhorar sempre diante de uma situação improvável e imprevisível. E a seguir, para a gente contextualizar o caos, ele fala sobre cisnes negros, né? Que são, há algum tempo, as pessoas achavam que só existia cisnes brancos, né? Até que encontrassem, alguém viu um cisne negro, falou, poxa, isso aqui existe. Então, só passaram a acreditar que tinha cisnes negros quando presenciaram ali ao vivo um. Então, o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, né? A gente precisa estar com a mente muito aberta para o novo, né? Não existe essa resposta aqui, sim ou não, não. Calma, peraí, vamos entender o contexto, né? Será que eu não estou tendo... Porque tem várias versões, né? A minha, de quem está falando, a de quem está assistindo. Então, a gente não pode se prender a uma única resposta, tá? Então, a gente precisa estar sempre atento e se adaptando ao novo, né? Nunca se conformar, né, com o status quo, tá bom? A seguir, Camila, por favor. Então, o que é o caos citado aí por Taleb, né? Então, ele fala muito sobre os grandes acontecimentos, né? Que a população aí jamais imaginaria que acontecesse. E aí cito o exemplo aí da pandemia. Quem diria que, vamos colocar aí há 3 anos, né? Vamos colocar 3 anos, a gente ia passar por uma situação caótica, né? Onde tivemos que adaptar a nossa forma de trabalhar da noite para o dia, né? Quem estuda, puxa vida, eu comecei a faculdade, muitos nem chegaram, né? Não passaram o primeiro nem o segundo ano, acabaram de se formar e não tiveram essa oportunidade de entrar na faculdade ali, né? Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Apareceu um sinal aqui de reconectar aqui para mim. Estão me ouvindo? A gente te escuta, Amanda. Tá bom, obrigada, gente. Então, quem imaginou, né? Ninguém imaginava que a gente ia passar por isso. Então, as empresas tiveram que mudar, inclusive, assim, processos de contratação, né? Então, as entrevistas passaram todas a ser feitas virtualmente, o processo logístico de entregar notebook. Imagina ter que fazer isso vamos colocar em umas 2 semanas, por exemplo. Senão tudo parava. Então, olha a nossa capacidade, né, de se adaptar e de sobreviver diante de um cenário caótico, né, um cenário imprevisível. Então, é sobre isso que a gente precisa conversar, né, hoje. E não somente falando, pode passar, Camila, por favor. Eu queria que você passasse, vai passando, pode passando, que eu quero chegar nos... Pode passando. A incerteza, né, ela é algo que nos faz evoluir, tá? Então, situações que a gente não previa nos faz sermos mais criativos. E aí, falando um pouco até de organizações, né, que em meio a uma crise surgiram, né? Por exemplo, a gente pode colocar a seguir, deixa eu colocar aqui para vocês, só um minutinho, gente, o Airbnb, né, que é uma empresa, né, conhecida mundialmente, que foi criada
depois de uma crise mundial, né, em 2008. Né? Então, essa crise fez com que muitas pessoas e empresas parassem para repensar o consumo, né? E, levando em consideração essa recessão global, as novas tecnologias e redes sociais precisavam dar um novo sentido sobre compartilhamento, né? E aí os fundadores do Airbnb tiveram a ideia de criar esse mercado comunitário onde as pessoas pudessem anunciar suas casas ali para terem renda, né? Para gerar uma receita, uma renda, né? E surgiu em meio a uma crise, né? Após uma crise. O Uber também, né? Na mesma linha ali do Airbnb, surgiu quando a economia dos Estados Unidos se recuperava, né? Então, as pessoas passavam a buscar bicos para complementar a renda. E os fundadores, né, do Uber começaram o negócio pensando somente em carros de luxo, né? Eram pretos, né? Não tinha tanta diversidade aí, diversificação, né, de automóveis, e depois eles começaram a melhorar, né, esse serviço, né? Então foi quando eles perceberam que poderiam oferecer algo onde as pessoas pudessem contribuir e gerar renda aí para as pessoas também. Também foi em meio após uma crise, né? Se reinventar. E aí tem um exemplo também, até de quem gosta de Nutella, né? Acho que muita gente adora chocolate. Você sabe como surgiu a Nutella, o cremezinho de avelã? Foi depois, né, da Segunda Guerra, né? Então, as plantações de cacau, elas foram banidas, totalmente banidas. E aí um confeiteiro, né, lá, chamado Pietro, ele resolveu apostar no creme. Ele tinha que fazer render, né, o avelã. Então, ele criou uma receita, né, que fazia render esse chocolate, e hoje é uma potência, né? Todo mundo curte, conhece, se não gosta, pelo menos conhece e sabe que surge brigadeiro com Nutella, lanche com Nutella, tudo com Nutella. Então, algo totalmente conhecido, que fatura milhões aí, tá? Então, esses são exemplos de empresas. Mas e as pessoas? Vocês conhecem casos de que se reinventaram na pandemia? Né? Então, eu falo pessoas físicas, que de repente ali tiveram que se reinventar, né, para fazer marmitex, tiveram que, sei lá, vender água, alguns outros negócios, né, cresceram justamente porque as pessoas precisavam, né, sobreviver, tá? Então, o que eu preciso, né, pensando em organização, aqui a gente falou um pouco de mercado, falamos um pouquinho de eventos mundiais, mas e as pessoas que estão nas empresas hoje, trabalhando, né? Aqui, como uma profissional como eu, a Camila, a Thaís aqui, o que a gente precisa para sobreviver, não só sobreviver, né? Para melhorar cada vez mais no mercado, né? E estar sempre, eu falo, evoluindo e não ficando para trás, seja em tecnologia, né? Seja em métodos, conceitos. Então, o que a gente precisa fazer? E aí, eu separei aqui alguns exemplos de 3 dicas, né, que eu considero essenciais para um profissional antifrágil, tá? A primeira delas é a inteligência emocional. Camila, se você puder passar lá pro finalzinho, que eu já tô aqui no speech, tá? Já falei sobre tudo isso. Pode ir lá pro final. Inteligência emocional, para o pessoal me acompanhando, né? Então, para um profissional ser antifrágil, né, eu falo melhorar diante dessa situação, das situações imprevisíveis e caóticas, ele precisa ter, principalmente aí, ó, inteligência emocional. Item 1, tá? E isso está ligado à forma como a gente administra, né, as nossas emoções. Então, a primeira coisa, né, em uma situação inesperada, eu vou até compartilhar algo com vocês, tá? Hoje, eu acho que é até um exemplo legal aqui para dar. Minha palestra estava prontinha, a gente se prepara por semanas aí para prever, né, que tudo dê certo, para planejamento, é tudo, tem que existir, tá? Então, tudo que a gente puder, precisamos planejar. E aí, hoje, né, eu acordei de manhã, vou ligar aqui para o meu computador. Meu computador deu pau, não ligava. Por isso que eu estou falando aqui com vocês do meu celular, né? Então, a equipe aqui
deu todo o suporte, né? Me ajudou, a gente fez os testes aqui de áudio, por isso que a Camila tá passando aqui os slides. Obrigada, Camila. Então, de manhã, a primeira coisa que falei, caramba, né? Amanda, você não tem backup, né? Eu estou em São Paulo, tá, gente? Eu moro em Recife, atualmente, mas eu vim a trabalho para São Paulo e estou aqui no hotel, né? E eu não ando com 2 computadores, né? Porque eu não né? Tô a trabalho. Então, eu falei, vou ficar no hotel e vou fazer a palestra de lá para ficar mais tranquila. E aí aconteceu que eu não ia chegar a tempo, porque em São Paulo está acontecendo, né, uma greve, tá caótico tudo. Enfim, e aí a primeira coisa que a gente faz é, ai, meu Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer? Né? Que vem a questão do bate o desespero, né? Claro que bate, assim, você falou, e agora? A responsabilidade, um compromisso, né, que eu tenho com as pessoas. Não, vamos tentar fazer algo. Então, acalmei, chamei a equipe e vamos pensar em uma solução. Então, eu precisei administrar, tá? Essa emoção que bate, né? Porque somos humanos, né? A gente, ninguém é robozinho aqui. Então, primeira coisa, vamos gerenciar essas emoções. E isso eu dei um exemplo, gente, que é um exemplo de uma palestra, né? Mas dentro de uma organização podem acontecer inúmeras situações, né? Pode acontecer, por exemplo, em casos onde as pessoas tenham que contratar ou desligar alguém. Então, a gente precisa ter, dar ou receber feedback. A gente precisa ter inteligência emocional o tempo todo, tá? Na nossa casa, né? Eu não sei se tem alguém aí que é pai ou mãe, mas se acontece algo, um filho se acidenta, né? Aquela coisa, não entra em desespero, né? Você tem que, né, demonstrar ali a calma para poder ajudar, né? Então, inteligência emocional é minha primeira recomendação aí, né, para quem deseja ser uma pessoa antifrágil. E lembrando, tá, que antifrágil, aí pode ir mais um, não tem nada a ver com, pode ir pro próximo, com eu não posso falhar, tá? Eu tenho que ser, as pessoas têm que me ver forte o tempo todo. Não é isso, tá? O antifrágil é aquele que melhora diante, eu vou repetir várias vezes aqui, tá? Melhora diante de uma situação inusitada, né? Algo imprevisto, algo imprevisível. Então, isso não quer dizer que ele não possa ser vulnerável, né? E a vulnerabilidade aqui, eu trouxe um conceito que eu amo, que é o da Brené Brown, tá? Ela fala muito, né? Tem até uma palestra depois, quem não assistiu, eu recomendo fortemente, que é no TED, tá? Então ela fala sobre vulnerability, tá? Então depois vocês anotem aí, quem tiver interesse, obviamente, para assistir, eu recomendo. Então ela constantemente, né? Quando a gente ouve vulnerabilidade, a gente associa a fraqueza. E ela traz um conceito, né, que a vulnerabilidade, ela demanda muito autoconhecimento. E isso tem muito a ver também com a inteligência emocional, né, que eu falei para vocês um pouquinho antes. Então, ser vulnerável demanda autoconhecimento. Saber quais são as nossas limitações, né, como que eu posso lidar com ela, gente, isso é incrível, né? A gente precisa se conhecer. Então, isso está totalmente atrelado, né, à inteligência emocional e ao conceito, né, de antifragilidade. Então, como eu comentei, né, por que é importante a gente demonstrar, né, ser vulnerável, né? Primeiro, né, quando a gente não demonstra, né, que de repente não é bom em alguma coisa ou que falhou em algo, a gente cria uma falsa imagem, né, de si mesmo. E se eu me torno uma pessoa muito rígida, que eu não sou inflexível, eu sou inflexível, né? Eu posso, de repente, ser derrubado em um momento crítico, né? Porque aquilo, né, pode vir à tona e afetar aí meu psicológico diante de uma situação aí que eu seja exposta, né? Então, eu preciso reagir às situações, né? Então, a vulnerabilidade, ela nos faz enxergar aquilo que não está muito legal. Eu preciso reconhecer, né, o que eu preciso melhorar, o que não está bom em mim. Entender aquilo e trabalhar aquilo, né? Então, poxa, quando eu me conheço, eu sei o que eu posso evoluir, tanto ou na minha carreira, ou eu posso evoluir dentro de casa, como pessoa, ou como com seu namorado, com a sua família, né? Então, são
pequenas atitudes aí que vai nos fortalecendo, tá? E aí, nesse TED aqui, ele não é tão curtinho, tá, gente? Mas vale a pena, né? Não é um vídeo que eu vou falar, vou passar aqui para vocês, porque ele demora um tempinho aqui, tá bom? Mas assistam depois. Então, a vulnerabilidade, né? Primeiro, inteligência emocional, é um dos itens. 2, vulnerabilidade, né? Que ela tem um livro também que eu recomendo que fala sobre a coragem de ser imperfeito. A coragem de ser quem a gente é, né? Coragem de ser imperfeito, se eu não me engano. Vou escrever aqui para vocês. Eu não sei se alguém já leu. E é justamente ser quem a gente é, né? Diante de uma situação imprevista, tá bom? Então, quando a gente nega essa vulnerabilidade, a gente corre vários riscos aí, tá? De sucumbir aí em momentos de incertezas, tá bom? Então, vamos nos conhecer cada vez mais, né? E, por último, não menos importante, que está no slide a seguir, a gente vai falar sobre adaptabilidade, né? Então, um dos 3 itens que eu considero essenciais para um profissional antifrágil. E é o item que eu quero explorar bastante aqui, que é algo que eu tenho visto as organizações falarem muito, né? Por quê? A gente falou há algumas décadas atrás, falava-se muito sobre QI, né? Faziam muito teste de quociente de inteligência, né? Que é o famoso QI. Então, é o que mede a nossa memória, né? E habilidade matemática. Então, existem vários testes aí, se você jogar no Google, para medir o nosso QI. Então, isso foi falado há muitos anos, né? E tinha gente que até aplicava testes assim, né? Em relação a trabalho, há muitos anos, né? Depois, ainda bem, nós evoluímos porque a gente chama de QE, né? Que é o nosso quociente de inteligência emocional, como eu citei aqui, que é algo muito importante, que é a nossa habilidade, né? E controle aí de comunicação, né? De fazer a gestão dessas emoções. Então, vamos imaginar assim, para exemplificar, né? Então, quando a gente manda um currículo, né, expõe um currículo, né, e as pessoas veem toda a formação, ou elas conseguem imaginar um pouco do nosso QI, né? Mas é no momento da nossa entrevista, né, da nossa fala ali com um recrutador, ou enfim, que a gente demonstra, né, essa habilidade de conversar, dialogar, de discutir sobre algum assunto polêmico ou não, né? Então, isso é a inteligência emocional, né? Que é medido pelo QE. Só que, hoje, a gente ouve falar muito do QA, que é o quociente de adaptabilidade, né? E o que isso mede, né? Isso mede o nível de como a gente se adapta em situações não previstas, tá? Então, aí também vou deixar aqui a dica para vocês de outro TED, da Nathalie Frato, que é uma escritora e investidora de risco, que ela até traz exemplos, um exemplo muito bacana, né, da Kodak, da Blockbuster, né, BlackBerry, que são empresas que foram gigantes, mas desapareceram por achar que tinham conquistado tudo, o topo, e que iam ficar ali no mesmo lugar por anos, né? Então, em relação a empresas, né, a gente precisa estar sempre buscando inovação, né? O comportamento do consumidor, ele muda o tempo todo. Olha para a gente, né? Um ano, de repente, a gente prefere... Vamos pensar em roupas, né? Um tênis, sapatos, a gente consome um estilo, né? Daqui a algum tempo, a gente vai mudando um pouco, né? Essas preferências. Isso acontece com tudo, em todos os segmentos. A gente gosta de experimentar novos alimentos, porque às vezes a gente enjoa, né? Da mesma coisa, né? Eu só não enjoo do cuscuz, tá, gente? Quem é quem tiver alguém de Recife, eu como quase todos os dias e não enjoo de comida. Mas muitas outras vezes eu quero experimentar, né? Inserir no meu cardápio ali alimentos novos, coisas novas. Eu gosto muito de provar produtos diferentes de mercado, testar novas marcas. Então, acho que todo tempo as empresas precisam buscar por essa inovação, né? Tentar mapear um pouquinho o mercado do consumidor, né, daqueles clientes potenciais ali, o target, né? Clientes targets ali. Então, isso para a empresa é essencial. Aí, voltando aqui para o profissional antifrágil,
né? O que que a gente precisa fazer? E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, trabalhar o nosso quociente de adaptabilidade é justamente a gente começar a não olhar só o passado. O passado é importante, medir dados é importante, mas a gente está mudando o tempo todo. O comportamento das pessoas está mudando. E a gente tem que olhar para o futuro, tá? A gente passar a criar cenários hipotéticos, né? E se eu desenhasse de outra forma, né? Por exemplo, no dia a dia. Todo mundo faz do mesmo jeito algumas coisas, mas e se eu criasse uma nova forma de fazer uma gestão financeira? E se eu criasse uma nova forma até do controlezinho de planilha, né? Se antecipar, porque isso aqui, por exemplo, e se, né, eu já tivesse, né, feito, né, eu deixei aqui, né, o backup, tipo, de uma apresentação, e se? Então, assim, a gente se antecipar, né, ao futuro, tá? Investigar novos caminhos, não usar aquele caminho já existente, né, explorar, né, novas formas, você vai encontrar novas paisagens, né, novas pessoas, né, é importante a gente ampliar a nossa visão, né? Buscar outros modos de fazer o que já fez bem. E aí tem algo que eu considero muito importante, que é desaprender para reaprender. Isso o profissional, né, antifrágil precisa fazer o tempo todo. A forma como a gente fazia as coisas antes mudou, então eu preciso ter essa flexibilidade. Então hoje, no meu time, né, se eu vou fazer entrevistas, o que eu busco? Claro que é importante, assim, eu pensar na formação dele diante do que o trabalho pede, sim, mas eu não olho só isso. Eu já trouxe muitas pessoas do mercado que eram de outras áreas, né? Treinei, né? Para que pudessem, né? Experimentar algo novo e para que a gente, obviamente, pensando em carreira, né? São pessoas que contribuem com a gente, né? Há muitos anos, mas pensando aqui justamente no que esse profissional ele tem de destaque, né? De autenticidade, por exemplo. Já treinei pessoas, mas porque no momento de entrevistas eu sabia ali que era uma pessoa de muita atitude, que buscou uma solução, né? Me deu uma solução que eu não imaginava, né? Então, assim, eu falo, no momento de entrevista a gente vai colocando, né, algumas situações para que as pessoas, né, comecem a projetar um pouquinho o futuro, né, que é uma dica aqui da Nathalie Frato, que ela fala muito para a gente parar um pouco de selecionar as pessoas pensando só no passado, e sim projetando o futuro, né, e ela cita um exemplo muito bacana que e se a gente perguntasse assim, ó, em uma fábrica de sorvete acontecesse um aquecimento global, né, o que você faria para manter esse sorvete, não tem geladeira, não tem nada, então assim, quais são as soluções que você me daria, né, então aí, para quem, não sei se trabalham aqui, tá? A gente tem alguém de RH, se tem alguém que trabalha, né, com entrevistas, mas para a gente pensar um pouco em mudar esse processo, né? E não ir somente ali nas perguntinhas default, né? A gente trabalhar pensando no futuro, né? O que essas pessoas conseguiriam fazer aqui? E eu vou falar, muitas pessoas que fizeram transição de carreira, né? Para mim são as pessoas que têm, assim, totalmente a minha admiração, porque elas se reinventam sempre. E isso, para mim, é imprescindível num profissional, hoje em dia, tá? Alguém que consegue se adaptar a diferentes profissões, né? Eu conheço pessoas que eram de RH e hoje são de tecnologia, e vice-versa também, tá? Pessoas que eram de tecnologia e tinham um desejo aí de conhecer mais o lado de humanas, por exemplo, e são super bem-sucedidas aí, tá? Profissionalmente falando. Então, aqui eu acho que vem um convite para todos nós em pensarmos em como a gente pode melhorar, independente do que a gente esteja fazendo, tá? Então, aqui, eu não sei aqui qual que é a profissão de todo mundo, né? Aqui é uma trilha que fala sobre carreira e mentoria. Eu não sei se todo mundo trabalha ou ainda não, né? Enfim. Para quem é estudante, por exemplo, a gente pode demonstrar adaptabilidade em trabalhos em grupo, né? Em trabalhos onde a gente consegue ser mais flexível com os nossos colegas diante de opiniões. Por quê? A diferença aqui, né, quando a gente fala em quociente de inteligência, entre quociente de inteligência emocional, desculpa, e quociente de o QI, né, de
QI, o QE e o QA, é importante a gente lembrar que eu conheço, tá? Pessoas que são gênias. Sabe aquele amigo que, caramba, só que não conseguem, às vezes, se adaptar a trabalhar em grupo, né? A trabalhar de forma colaborativa. Por quê? Aí gravem essa fala. Existem gênios rígidos. Olha só, existem gênios rígidos que não são flexíveis, né? E não se adaptam. Então, hoje, se eu preciso selecionar alguém para trabalhar comigo, eu vou procurar sempre alguém que tenha essa adaptabilidade facilmente, tá? E a maioria das pessoas que eu conheço, que fazem essas seleções de pessoas, elas prezam por pessoas flexíveis, né? Que tenham coragem para questionar, né? Que tenham coragem para fazer algo novo, que tenham coragem de falar, eu errei, mas vamos melhorar isso aqui, vamos corrigir. Então, é muito importante a gente trabalhar fortemente esses 3 itens, tá? Relembrando, inteligência emocional, vulnerabilidade e adaptabilidade, tá bom? Pessoal, esse é o conteúdo, né, que eu trouxe aqui para vocês hoje.